Olá, meus amores. Olha nós aqui para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte, onde trazemos assuntos relevantes com profissionais para lá de bom, gente. É bom demais da conta. Então, assim, a Jéssica vai apresentar, né, Jéssica, a nossa Sim, convidada, assim, que tem um currículo muito grande, mas a Jéssica vai dar só uma fazer prévia, só um resumo. né, de quem ela é, uma profissional muito gente boa. Não vejo ela muito na mídia, não, sabe? Mas todo mundo sabe quem é. Enfim, Jéssica, fala aí para nós quem é essa nossa convidada Muito especial. especial hoje, né? Vamos lá. Hoje nós estamos com a doutora Áurea Rodrigues do Nascimento. Ela é médica formada pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é médica especialista em endocrinologia, clínica médica, medicina preventiva e longevidade. Ainda é pós-graduada em práticas nutricionais injetáveis, nutrição interal pela USP e em síndrome metabólica. Gente, então assim, é tudo isso e mais um pouco, mas agora ela vai se apresentar e como vocês sabem, né, que a gente gosta de saber um pouquinho da vida dos outros, então ela vai falar um pouquinho sobre como que ela chegou aqui em Porto Velho, né? Porque eu acho que ela não é daqui. Então fala, doutora Áurea, para nós, conta um pouquinho da sua história, como é que foi a sua trajetória até chegar em Porto Velho. Pessoal, boa noite, Boa tá? Eu quero dar uma noite. boa noite a todas as pessoas que estão vindo. Agradecer a Jéssica, a doutora Cidinha, ao pessoal de apoio, tá? Muito Obrigada. obrigada pelo convite, me sinto muito A honrada, gente que tá? agradece. É, como já disse, meu nome é Áurea Rodrigues do Nascimento, eu sou de Campina Grande, Paraíba, Olha, né? Olha só. A minha formação é pela Universidade Federal de Campina Grande, onde eu me formei, fiz residência médica no Hospital Universitário Alcides Carneiro, depois eu fui fazer outra especialização, outra residência no Agamenon Magalhães, em Recife, né? Terminei os 4 anos de residência e eu vim até Rondônia, vim para Rondônia. Na época eu tinha um irmão aqui, né? E eu vim fazer um concurso, tá? E aí eu fiquei, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Daqui eu fui fazendo outros cursos, fui fazendo as outras pós-graduações, fui fazendo porque você sabe que médico tem sempre que estar atualizando. Sim, Medicina não é só o curso de graduação, ali é só o jardim da infância para quem quer se tornar um é médico. verdade. Tá? Então, sim. a faculdade é somente aquela jardim de infância, mas o resto da vida você tem que estudar, porque é muito dinâmico, medicina é muito dinâmico, você tem sempre que estar sempre atrás do que tem novo, do que está sendo em termos de pesquisa, né? E eu sempre gostei muito de estudar, eu gosto muito de estudar. E medicina é a minha praia, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque eu entrei com 16 anos, é, Nossa, menina. terminei aos 22, e aí eu tenho muito. Gosto muito disso. E daí eu fui seguindo e fui ficando aqui nesse estado desde que eu cheguei em 95. E aqui Hum. estou. E quando foi que você falou assim, é endocrinologia? Passou por alguma outra fase de querer alguma outra coisa ou não? Eu sempre gostei muito de bioquímica e fisiologia, tá? E endocrinologia é exatamente isso. É fisiologia e é bioquímica, tá? Então, eu fui sempre mais por esse lado aí, tá? Sim. Nunca fiz outra questão, outra área para mim, porque isso casava muito bem com o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de aprender. Porque ver as reações químicas, ver fisiologia, isso para mim sempre foi muito forte, desde quando eu entrei na faculdade. Então você não teve muita dúvida, não, né? Não, Não passou por esse sofrimento assim, não, não, né? não. Ai, mas é legal, né? Quando a É, gente foca numa coisa É, e corre e atrás corre daquilo, atrás. né? E aqui em Porto Velho, hoje, você atende do público também, só no privado? Como é que tá a tua vida profissional aí? Sim, eu sou estatutária, né? Eu sou lotada no hospital de base, Ah, sim. né? Sou endocrinologista lá e atendo no hospital, faço 12 horas na POC, que são os ambulatórios de Ah, especializado, né? sim. Tá? Eu atendo tudo. E no privado, é na minha clínica, que se localiza no Medical Center, na Joaquim Nabuco, né? A gente está lá, onde eu tenho o meu trabalho privado, mas eu Sim, também sou do público, sim. Uhum. entendi. Doutora, e hoje?
na endocrinologia, a gente sabe que é um leque de opções, né? De áreas que você pode atuar. Hoje, qual que é a tua área específica, praticamente? Assim, o que que você mais trabalha dentro da endocrinologia? Dentro da endocrinologia, o que eu mais trabalho é obesidade, síndrome metabólica, a menopausa, climatério e andropausa, tá? Certo. E a longevidade. Então, essas são o tripé que vai me encaminhando, que eu tenho essa base de trabalho na minha clínica privada, tá? É o que move mais, tá certo? Uhum. Uhum. Jéssica, você tinha uma perguntinha aí bem forte para a doutora. Hum, Sim, estava dando uma olhada no currículo, né? E eu estava hum. querendo saber mais sobre as terapias injetáveis, né? Poderia falar um pouquinho pra gente? Sim. Até poucos dias atrás, a partir de uma reportagem de uma determinada emissora, houve uma celeuma muito grande, houve uma discordância de falar de soroterapia, que Sim. era vitaminas sem dados, né? Houve aquela celeuma muito grande que deixou talvez muita gente em dúvida, né? Realmente, soroterapia não existe, tá certo? Terapias injetáveis são que usa, são reconhecido. Você usa medicações, não é medicações, nós usamos o que o nosso organismo precisa, Necessita, e né? como os aminoácidos, como as vitaminas, eh, como energias de mitocôndria que nós temos. Mas nós usamos ela injetável quando aquele paciente ele tem uma síndrome de má absorção, que por algum motivo ele não vai conseguir absorver via oral. Paciente que tem um intestino irritável, que tem uma disbiose, que é uma inflamação de Sim. intestino, que a gente vê que hoje é o ponto de partida para as síndromes de má absorção. Paciente pós-bariátricos, que ele tem uma deficiência na questão absortiva, então você tem que dar uma quantidade muito maior. Então, você tem que dar um suporte maior para aquele paciente. Por isso que você o faz. Lógico que mediante. Você tem que saber a fisiologia, você tem que saber a bioquímica e você tem que saber o que é que você vai usar para aquele paciente. Porque se você pegar, Jéssica, dois pacientes aparentemente com o mesmo quadro clínico, mas a farmacodinâmica, como ele vai absorver, é diferente. Por isso que Sim. você tem que ter uma boa anamnese, você tem que ter um exame laboratorial. Muitas vezes eu estou fazendo um exame genético metabólico, que nós chamamos de Uhum. metabolômica, para poder montar o protocolo para aquele paciente. Tá? Então, não é chegar, como no mercado, eu quero X, Y, Z. Durante a pandemia, por exemplo, houve um boom na questão da vitamina D. Vitamina Nossa, é. D é um hormônio, tá? E tudo tem que ter bom senso, para que não haja um desequilíbrio dentro do organismo. Então, até nisso, você tem que saber a quantidade que você vai usar. Vitamina B12, que a gente vê todo mundo usando sem conta e sem limite. Aquilo tem uma função. Se você vai dar mais, ele vai desequilibrar todo o eixo. Então, tem que ter muito bom senso nessa questão. Então, o profissional que se habilita a fazer as terapias, ele tem que estar muito ciente de o que está fazendo, por que está fazendo, e tem que mostrar para o paciente por É. quê. E não Tá? é aquela receita de bolo, né? Porque a gente vê muito, pelo menos eu vejo às vezes conversando com algumas pacientes aqui em Porto Velho, que é assim, ah, não, eu tô fazendo o injetável da vitamina D, fiz tantas injetáveis, vou continuar tanto oral. Então, assim, muitas pessoas parece que usam esse protocolo, né? E Tantas chegam a injetáveis, usar o protocolo do outro, né? Por exemplo, a amiga a foi amiga lá vai e com faz a mesma você coisa. e viu que precisava daquela certa vitamina, aí você vai, pega a mesma receita e faz Colocopia. uso. É isso aí. Colocopia. E aí não Né? sabe do risco, E né? não sabe do Porque não risco que sabe a está ocorrendo. quantidade ideal para aquela pessoa. O que serve para Maria não serve para Exato. Joana. Então, isso tem que ter, isso é individualização dentro da medicina. Por isso que é importante, tá? Extremamente a fisiologia você saber, porque dali é que você vai partir para a fisiopatologia e aí você tem como fazer um tratamento bem assertivo e oferecer resultado para aquele paciente. Doutora, se por exemplo, o paciente ele não tem dificuldade de reabsorção, ele não tem nenhum problema, né, de intestino, nada aí desses fatores que você falou. Você dá prioridade às pílulas? Sim. Uhum. Injetáveis é só em caso mesmo. De verdade, eu achava que o injetável seria melhor em qualquer situação. Por agir mais rápido no organismo, não tem nada a ver. Não.
Tá certo? Nós só fazemos injetável Só nas nessas situações. situações. Se ele tem uma Entendi. boa permeabilidade intestinal, se ele não tem o que nós chamamos de disbiose, que é uma inflamação da Uhum. microbiota e na microbiota intestinal, que nós temos muitos. Hoje, sem você não ver o intestino, não tem como ver o restante dos outros sistemas, né? Certo. Então, se ele está apto a receber, você tem que fazer via oral, sim, tá? Não é da hora injetável, nem porque o paciente quer, nem porque vai ser mais rápido. Não, a gente vai obedecendo os protocolos. Nossa, olha que legal. Eu achava que não tinha nada a ver, É né? importante, né? Porque às vezes a gente compra ali as vitaminas e tudo Uhum. mais, e aí acha que não vai ter tanto resultado pelo fato, né? Ai, vai demorar demais para absorver, vai absorver pouco, porque a gente também ouve muito isso. Ai, não absorve nada, você toma aqui, mas você vai absorver 5% disso aí só. E aí a Por pessoa isso acaba que Mas indo. É, mas aí é onde está. Para tomar o oral, você tem que saber se aquele paciente ele está apto para ser absorvido. sim. Daí a necessidade de fazer os exames, tá? sim. Inclusive até ver a questão intestinal, porque tudo vai passar via fígado e intestino. Então, Uhum, por isso você tem que fazer uma boa anamnese, uma boa investigação para você poder dizer para o paciente, você vai fazer essa forma ou você não vai fazer. Tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem analisado, e as informações quem vai nos dar é o paciente. sim. Gente, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. As modinhas, elas vêm, elas passam. E quando é saúde, elas vêm, fazem o estrago e às vezes não tem volta, né? Então vamos ficar atentos. Nada de sair pegando receita da amiga na academia, não sei o que, nada. Nada disso. A gente tem que ter nosso médico especialista na área que a gente esteja precisando. Enfim, quando for nessa parte aí, né? Temos aqui a nossa doutora Áurea. Então fiquem atentos onde ela atende, que ela vai fazer uma boa anamnese, boa não, ótima, né? E saber exatamente o que cada um precisa. Nada de protocolo pronto para um e para outro. Cada um, como ela disse, cada um na sua individualidade. Não é isso, Jéssica? Exatamente. Entrando já em outro assunto, né? Que também está muito em alta, a questão do emagrecimento, né? Muitas pessoas têm buscado a especialidade, né, do endócrino para performance, emagrecer, performance, saúde, né? Muitos pacientes obesos, pacientes com alterações diversas nos exames e necessitam. É, como que a senhora trabalha a questão do emagrecimento? A gente também tem a outra, a moda, né? Eu estava com uma paciente em uso da canetinha, né? Do Ozempic. Hum. E aí também tem os seus riscos, né? E tem as suas indicações. Não é todo mundo que precisa. Então, eu vi que também gerou uma polêmica, tem muita gente usando, às vezes usando sem prescrição médica, sem saber utilizar, quais os benefícios, né, dessa medicação e também dentro do, não é só isso que é utilizado, é óbvio, mas também os riscos, os malefícios. É, obesidade. Obesidade, há 10 anos, ela entrou como doença. Até antes, ela era só um distúrbio, tá? Então, entrou como doença, como CID. A partir de 2013 é que foi considerado doença devido a todas as comorbidades que ela traz, né? Certo. Então, obesidade, tanto que nós temos uma sociedade só ligada a estudo da obesidade, tá? Por tal grau de número de pacientes no mundo inteiro que aumentou o Aham. número de pacientes obesos, né? Ali na POC tem, né, o programa de Tem obesidade. o programa de obesidade, isso. Então, até 2025, nós temos no Brasil mais ou menos cerca de 10 milhões de obesos que vão ter obesidade, né? Entre sobrepeso e obesidade. Então, é uma doença que ela é multifatorial, tá? É um processo inflamatório metabólico, tá? Ela tem um componente genético, mas ela tem muito mais o fator fenotípico externo. São Uhum. os hábitos de vida que aquele paciente adquiriu ao longo da vida. Tá? E isso gerou aquela questão de obesidade. Não vamos encarar simplesmente jogar na canetinha, na semaglutida, ela tem os seus benefícios, quando bem indicada,
tá ok? Mas não fazer daquela caneta simplesmente uma muleta e você não querer modificar os seus hábitos, Quem não vai ter? tá? Sim. Não vai ter, porque tem risco. Como ela mexe com o hormônio, ela atua no hormônio chamado GLP-1 a nível de intestino, tá? Ah, Então, por isso que você precisa ser muito bem dessa microbioma, você precisa ver como é aquele quadro, para que você possa oferecer para aquele paciente o melhor tratamento possível. É um tratamento a nível crônico, é cronicidade a vida toda, se ele quiser ter uma boa qualidade de vida. E por isso, hoje, nós temos até testes genéticos para que a gente possa intervir no quadro da obesidade, né? ah, Da inflamação, porque como é uma inflamação, ela vai mexer muito em mitocôndria, e mitocôndria é quem nos gera energia, sim. tá? Então, como digo, tudo tem que ser muito bem avaliado, muito bem planejado e programar para aquele paciente, deixando muito claro para ele. Nós estamos para te ajudar, mas é uma via de mão dupla, tá? Não vamos jogar só na caneta, não vamos jogar só, talvez, numa cirurgia bariátrica, tá? Se você não estiver disposto a modificar o teu estilo de vida. Então, o estilo de vida é a base para tudo isso, né? E ele tem que modificar essa daí, ele tem que ter essa noção, ele tem que ter essa aceitação para que a gente possa ter um bom resultado. Porque as pessoas, assim, eu acho que muitas optam por fazer o tratamento medicamentoso porque não querem mudar em nada, né? Não querem fazer uma atividade física, não querem mudar a alimentação e quer que a doutora Áurea faça milagre, né? Que o medicamento que ela passa vai fazer todo o efeito. Como sempre falam, né? As pessoas não querem emagrecer, querem ser emagrecidas. Você pega muito esse tipo de paciente no consultório? Sim, tá? Até mesmo que querem ir para bariátrica, porque vem para a gente dar laudo para cirurgia bariátrica, né? E a gente percebe que aquele é um paciente que ele não está muito disposto depois. E eu pergunto, olha, você sabe que você vai modificar toda a tua vida. É como se nascesse uma nova pessoa aí. É um novo fulano que vai nascer, tá? Sim. Então, você tem que ter essa noção muito grande, que não é a mesma. Você vai fazer a cirurgia, uma cirurgia é mecânica, tá? Mas você não pode nem deve ter de continuar com os mesmos hábitos anteriores. Então, é uma via de mão dupla, é multifatorial, é multidisciplinar o tratamento da obesidade. Passa pelo endócrino, passa pelo nutricionista, o educador físico e, a maioria dos casos, um psiquiatra, um psicólogo. Por Sim. quê? Porque nós temos a obesidade por transtornos compulsivos. Sim. Né? Então, se você não trata aquela base, não tem como você fazer um tratamento se você não tiver essa equipe multifatorial para te ajudar e principalmente dar o suporte necessário para aquele paciente. Essa equipe toda que hoje é necessário para fazer a bariátrica, isso é só no hospital público ou no particular também é necessário passar por tudo É isso? necessário. É Tá? necessário. Para você ter um programa, nós fazemos um programa, um plano para aquele paciente, porque ele vai se cercando de tudo, de ter para ele não desistir, o que que ele gosta, qual o grupo alimentar que você gosta mais, por que que você gosta mais. Então, isso nós vamos perguntando, e daí a gente tira as informações para montar aquele tratamento para aquele paciente, até para que aquele paciente se sinta acolhido. Tá? Certo. Ele se sinta confortável de aderir ao tratamento sem ter aquelas recaídas, porque geralmente tem, isso é natural dentro de um processo de emagrecimento, tem o reganho, tem as recaídas, às vezes ele abandona o tratamento, mas o mais importante é você acolher, você deixar claro para ele o que é que está ocorrendo, quais são as comorbidades que ele já apresenta, como é que Sim. está o índice de massa, o que pode ocorrer daqui a 5, 10 anos, ou antes, se ele tiver um fenotipo familiar que dispare para câncer de mama, câncer de Uhum. intestino, câncer de fígado, doença arterial coronária, o próprio diabetes em si, né, que pode fazer uma Sim. diabesidade, o diabetes pela obesidade. Então, isso é muito importante deixar muito claro, muito esclarecedor para aquele paciente. Não é chegar na sua frente e você só prescrever uma injeção, uma medicação oral, se for uma medicação oral, e deixar por isso mesmo. Aí você tem fracasso no tratamento. E são mais fracassos ou ganhos? Como é que é dentro da tua prática, seus pacientes, eles são mais empenhados e conseguem chegar num objetivo? Consegue, Conseguem, consegue. Uhum, conseguem. aham. Isso é muito bom. Acho que em pouquíssimos casos eles têm
um fracasso. Mas a grande maioria, eu digo que de 10 pacientes, hoje eles conseguem aderir ao tratamento de uma forma Uhum. muito boa. Porque aí eu falo para ele assim, qual é hoje, como é que você está se sentindo? Qual é a nota que você se avalia? Eu faço esse tipo de Sim. interrogatório para ele. Ah, eu Aham. estou ótimo. Eu sei antes, quanto era que você estava valendo? Qual é a nota que você se dava antes? X. Eu sei qual é o que você quer que continue. O anterior ou esse? Esse. Eu digo, então a gente vai continuar. Porque ele mesmo se avalia, ele mesmo sabe como é que ele está se sentindo, então ele não vai querer retroceder. Você Sim. entendeu? Então é muito importante o médico também fazer esse tipo de avaliação para aquele paciente que está na frente dele, porque é uma forma de estimulá-lo. Qual é a nota que você estava antes, qual é agora e como é que você quer continuar? Eu quero continuar bem, então a gente vai continuar. Isso Ai, que é muito legal, né? Uhum. Eu tenho uma paciente que ela emagreceu já 27 quilos, né? E ela tem 43 anos. Gente, ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Ela fala assim, a maior alegria minha é eu calçar meu sapato sem aquela dificuldade, né? E ela tá fazendo tudo direitinho, já passou daquela fase de perder peso muito. Então, assim, ela tá, eu brinco com ela, falo, você tá se achando, né? Ela fala, eu tô mesmo. E falando um pouquinho da bariátrica, são vários os tipos, né, doutora, de cirurgias bariátricas, né? São vários tipos que depende da obesidade, depende de cada paciente para escolher o tipo da cirurgia. Mas hoje, basicamente, a única que é o bypass, que por derivação intestinal, que é metabólica, né? É Certo, o que está sendo mais utilizados. As mais antigas já são mais abolidas, que eram muito mais restritivas, né? entendi. Hoje não, hoje é mais a metabólica, que é o bypass. Mesmo essa que já está aí, né, como é que falo? Mais avançado, né, a Uhum. tecnologia. O paciente ainda depende de depois ficar fazendo todas as reposições de vitaminas, de sais, tudo ele precisa ainda continuar fazendo? Essa é que precisa mesmo. Essa que É. precisa. Inclusive, até antes de fazer, ele tem de fazer uma avaliação, o que a gente chama de coprologia genética daquele intestino, para nós vermos como é que está a microbioma e a microbiota intestinal daquele paciente, porque como ele vai fazer uma derivação ali, para que ele não tenha uma síndrome de má absorção. Tá? E aí ele passe de um grau de obesidade para um grau de desnutrição. Tá? Ferro, Exatamente. B12, zinco, selênio, e com essa, como vai perder muito peso, se tiver essa quase aí, para não ter nenhuma alteração na produção dos seus hormônios, porque os hormônios precisam de nutrição para ser produzidos. Então, isso é que é necessário fazer antes e durante todo o processo em que ele está pós-bariátrico, E é para tá? sempre, E é para né? sempre. é porque eles comem tão pouquinho, né? Então tem que, você olha assim, o prato de quem fez cirurgia bariátrica é só isso aqui, ó, E aí né? essas dietas É muito muito. restritivas, embora tenha o nutricionista que vai ver o aporte de proteína, porque para não Aham, perder massa muscular, né? Porque às vezes a maioria perde, não perde só é a gordura. gordura, ele Gordura. perde o músculo, e aí não é interessante, para não fazer um quadro que Uhum. nós chamamos de sarcopenia. Então, a proteína, o carboidrato para dar energia, as vitaminas, mas você tem que ter o cálculo justamente para dar o aporte muscular para aquele paciente. E como eu já disse, dietas extremamente restritivas, independente de paciente ter feito bariátrica ou não, tá? Ou aqueles pacientes que fazem muita dieta restritiva, vai ter uma deficiência nos seus hormônios porque não tem matéria-prima. Um carro sem gasolina não anda, não é? Então, do mesmo jeito, nós precisamos dos nutrientes para produzir nossos hormônios. E eu já conversei com um paciente que fez bariátrica e que ele não tinha essa noção que ele precisava fazer essas reposições para a vida toda. Ele não sabia que ele tinha que fazer isso. E não orientaram. Não teve orientação. Ou teve e não deu importância, né? Também a gente também não pode, né, garantir, A né? gente Às não. vezes Isso. teve e não deu tanta importância. É. Uhum. E disse que estava tudo bem. Que bom, não Vai é? fazer uns exames aí Que para saber bom. se tá tudo bem mesmo, né? Mais alguma coisa, Jéssica, sobre o Não, é emagrecimento? só a dúvida, assim, que ela falou da energia, né? Então, assim, às vezes a gente faz muito, né? Ai, engordei um pouquinho, vou ficar sem comer, vou ficar sem jantar, vou ficar sem isso. Então, às vezes, essas restrições, ela acaba dando um efeito até rebote, não é? Assim, não É, ajudando no emagrecimento, além de prejudicar nas questões hormonais,
a pessoa acaba não conseguindo emagrecer. É porque a natureza é sábia, né? Se você faz a restrição, então você precisa ter o acúmulo de. A gordura é fonte de energia. E ela vai acumulando um pouco no músculo e também um pouco no fígado para poder gerar energia e mandar para o cérebro. Aham. Então, se você faz essa restrição, aí ele dá o efeito rebote, ele libera hormônios, que é para aumentar endogenamente aquela gordura, e aí ele nutrir o cérebro. É por isso que tem aquele reganho de peso, entre aspas, mas aquilo ali é um efeito compensatório. Uhum. Hum, Agora, vamos falar aí um pouquinho, doutora, sobre a menopausa e andropausa. Eita, tempo difícil. Isso não é fácil, né? É quase que uma reclamação total, né, das mulheres, né, que chega nessa fase da menopausa e perde massa, e diminui libido, e reclama daqui, e reclama dali. Quais que são as principais que chega lá no seu consultório? O que é menopausa? Vamos começar por aí, por essa pergunta. O que é menopausa? Menopausa é justamente o fim do ciclo reprodutivo. É um ano sem aquela mulher ter os seus ciclos menstruais. Certo. Mas ela começa a diminuir a sua curva estrogênica 10 anos antes da última menstruação. Então, se a última menstruação dela foi 45 anos, então a partir de 35 anos já começa a diminuir a sua curva estrogênica. Então, é aí que vai diminuir, mesmo ela tendo os ciclos. Então, é Certo. aí que a paciente precisa ser avaliada para que a gente possa fazer uma otimização dos seus ovários, tá? Então, você começa a corrigir bem antes, em tese, 10 anos antes. Porque quando ela chegar aqui, terminou a fase de reprodução, ela não vai ter tanto esses sintomas tão desagradáveis. Porque o que é que ocorre? O paciente entra na menopausa, ela já chega, mas ela já tem tido sintomas. É um ganho de peso visceral, abdômen, é uma perda de massa muscular, mesmo ela fazendo atividade física, mas ela tem uma dificuldade de ganho de massa uhum, muscular, ela tem uma sequidão vaginal, o olho seco, ela tem alteração de humor, o sono que não é tão reparador, questão de memória, de cognição, ela não rende tanto quanto ela estava quando ela rendia lá para trás, tá? Então o organismo vai mandando sinais e sintomas. Então, quando você começa a pegar uma paciente de 35 anos, tem que ser avaliado para que você faça essa otimização. Porque quando ela encerrar a vida reprodutiva, que o ovário não liberar mais os hormônios para a reprodução, mas os outros sistemas vão precisar. E aí ela não vai passar por todos esses transtornos que são tão desagradáveis para essa mulher. Você entendeu? Entendi e estou revoltada aqui, ah, porque como toda parte, eu acho que da área da saúde, eu sempre falo que a prevenção é sempre o melhor tratamento, sempre, né? E isso, você costuma ter paciente, por exemplo, que chega lá com esses 10 anos de antecedência, já correndo atrás de quando chegar lá na frente, não ter tão grave essa questão da menopausa? Porque eu acho que Hum, isso é muito pouco falado, né, doutora? É muito pouco falado com uhum, relação a isso, porque a impressão que dá é que quando você chega na menopausa, é que tudo vai acontecer, que os hormônios vão diminuir, que todos uhum. esses sintomas vão aparecer, né? E que nunca é falado que a gente teria que se cuidar 10 anos antes, né? Eu já faço isso, doutora. Eu já venho fazendo isso há Certo. muitos anos. Então, tem pacientes que já estão nessa questão de otimização, tá? Porque eu sempre expliquei isso para paciente. Olha, não é que você vai ter que esperar entrar na menopausa Para para cuidar. sim. cuidar. Por isso que existe diferença entre reposição e otimização, tá? Então, eu já venho Hum, fazendo isso. A questão passa, como eu já te falei, informação. Tá? Tem que informar aquela paciente. Eu falo assim porque geralmente a paciente ela não vai no endócrino, ela vai no gineco, sim. Sim, tá? Ela vai no gineco e ela não vai no endócrino, tá? Endócrino acha que é porque tem diabetes, tem uma tireopatia, mas não é, tá? Ele é muito além disso. É tanto que a sim, endocrinologia é quem rege todos os nossos sistemas porque é tudo relacionado a sim. hormônios. E a gente é relacionado a hormônios tudo. Do cérebro ao dedão do pé, nós temos hormônios ali. E não oriento. Então, é questão de informar essa paciente.
tá? Para que quando ela chegar lá na menopausa, que encerrar o ciclo dela, ela não passe por todo esse transtorno. E ela vai entender que ela terminou o ciclo de reprodução. Mas o ciclo produtivo dela, coração, cérebro, músculo, tudo que depende de estrogênio vai estar muito bem, obrigado. Até porque o estrogênio tem 400 funções dentro do nosso organismo. E torna a dizer, tem que informar essa paciente. É questão de informação. É, isso é uma outra coisa também, né? Parece que parece não, é cultural da mulher buscar sempre o ginecologista, né? Em tudo é o ginecologista, É. desde da adolescência é o ginecologista, né? Uhum. A gente não tem essa noção do quanto que a endocrinologia vai muito além do que você comentou, da diabetes, dos Uhum. problemas que aquele problema hormonal grave ali que pode estar acontecendo, né? É isso. É. Mas que o nosso corpo todo funciona através Tudo dos é hormônio, hormônios, tudo é né? hormônio, Tudo tá? é hormônio. Então, se você não tem essa orquestra muito bem organizada, esse organismo vai cobrar. A natureza cobra. É Entendeu, verdade. Jéssica? Como é que Eu funciona já aqui o Uhum. tenho, eu negócio? tenho que marcar a consulta já, para não Ai, sofrer meu tanto, né? Porque às vezes Deus. a gente vê assim, já começa aquele calor, aquele mau humor, e aí a gente pode, lógico, vai passar por isso, sim. E até às vezes tem mulher que fica até meio frustrada, poxa, tô na menopausa, então ela tem que ir até se preparando para chegar nesse momento, né? Parece que não sei se bate uma deprê, vai chegando, poxa, tô na menopausa, e aí vem esses sintomas, e quanto mais cedo a gente buscar, mais informações, mais conhecimento você tem, né, sobre o seu corpo, sobre as funções, o que que vai acontecer, para ter mais entendimento e levar isso assim de otimizar, que nem você falou, né, para poder viver Não, tranquilamente. e sem contar que a mulher, quando ela está passando por esse processo, não é todas que conseguem assimilar isso numa boa, né? Que isso vai acontecer, vai passar por esse período que não vai ter jeito. É. Às vezes com um pouco mais de intensidade, mas que pode ter sido cuidado e estar com o seu médico para estar fazendo esse acompanhamento. Uhum, E ainda vem o lado emocional, psicológico, né? Ainda vem com esse lado psicológico, porque o que é para muitas, a grande maioria das mulheres, eu estou envelhecendo. Né? Eu Sim, e estou não terminando aceita, e né? não aceita isso. Estou envelhecendo, tá? São ciclos da vida. Envelhecer é fisiológico, Sim. tá? Então nós começamos a envelhecer quando nascemos. Cortou o cordão umbilical, nós já começamos a nosso envelhecimento, tá? Mas ela vai entender, se explicar para ela, você terminou a questão de gestação, tá? Dos seus ciclos menstruais. Mas o seu ovário otimizado, reposto, você vai continuar fazendo tudo que você fazia, até com mais benesses, porque você agora tem noção de que vai precisar para o coração, para o seu cérebro, para a sua massa muscular, tudo isso. Como torna a dizer, a informação é fundamental que essa paciente seja informada, ela tenha esse acesso e que ela tire todas as dúvidas com o médico dela para que ela possa se sentir segura. Você entendeu? E não É, tenha nenhum revés do ponto de vista psiquiátrico, porque ela vai se sentir velha, ela já está com sobrepeso e sabe que o sobrepeso é em função daquela quadro de menopausa, ela não consegue, o cabelo fica mais ralo, a pele perde mais colágeno e fibroblastos, tá? Então, sim. tudo isso tem que ser muito bem amparado para aquela fase daquela paciente. E leva numa boa. É, nós temos uma colega lá na clínica, que eu não vou falar nomes, mas eu e ela, a gente tem praticamente a mesma idade, aham, né? Gente, tadinha, ela tá sofrendo muito. E a gente brinca, mas ela tá sofrendo. Ela entrou no período da menopausa, ela fala, a senhora não sente nada? Eu falo, graças a Deus. Ela chegou e passou e foi. Mas ela teve todos os sintomas. Insônia, mau humor, muito choro, né? O emocional muito abalado. Tadinha, dá dó. Aí ela ficou, né? Buscando, e vai em um, e vai em outro, e toma medicamento, e não dá certo, começa outro medicamento, e não dá certo. Agora parece que deu uma estabilizada, né?
Mas aí ela começou a falar assim: nossa, mas a senhora não sente nada. Eu falei: mas a gente não pode, não tem como comparar uma pessoa Uhum. com a outra, né? Aconteceu que a gente entrou nesse processo na mesma idade, mas eu passei de uma forma mais tranquila. E isso aí é uma das coisas, a aceitação, né? Ela entrou nesse processo de, meu Deus, estou ficando velha, tananã, Uhum. e isso parece que foi tudo se agravando. E É, agora é que ela tá, mas demorou, ela já tá um ano mais ou menos aí nessa. nessa luta, Uhum. tadinha. A Sim, gente tadinho. brinca, eu chego e pergunto para ela, e aí, como é que você tá hoje? Hum. Aí ela, ai meu Deus, lá vem, ai, é uma coisa, é outra, é dor de cabeça, não É. sei o quê, isso não vai acabar nunca. Eu falo, mas é fase, vai passar, né? E aí, junto, né, com todos esses sintomas, vem as queixas lá pra gente das disfunções sexuais. Uhum. Dor na relação, a mulher já a libido diminui bastante, a excitação Hum. já não é mais a mesma. Hum. Então, por isso também que é a Lubrificação importante a vai embora. lubrificação vaginal, né? Porque perde massa muscular, assoalho pélvico Uhum. é um músculo que também vai atrofiando ali, vai perdendo um pouquinho de massa. E aí a importância de fazer esse trabalho, né? Fazer a fisioterapia, ter o acompanhamento com o endócrino para fazer as reposições corretamente Corretas. para voltar novamente, né, a mulher ativa, ficar mais disposta, ter vontade de fazer o exercício, ter vontade de ter relação sexual, ter uma relação sexual satisfatória. Chega Uhum. muitos pacientes lá para você com essas Sim, queixas? sim. De dispareunia, de incontinência urinária, tá? De Uhum. sequidão vaginal, que confundem muito com infecção urinária. Muitas delas estão usando antibiótico achando que é infecção urinária. Meu E, na verdade, Deus. não é. É chamada carúnculo uretral. Porque, como não tem estrogênio ali circulante, o epitélio fica fino. A mucosa fica fina, tá? A uretra fica mais Fica abertinha, né? mais abertinha, então fica mais fina e fica mais propensa a fazer essas infecções, tá? Então, mas a base é justamente essa, é melhorar essa mucosa vaginal, né? Colocando estriol, se for necessário, o hormônio necessário que for, Uhum. lubrificando Certo. e hidratando aquilo ali. Sim, Lógico que com a fisioterapia, com exercícios do assoalho pélvico, para fortalecer aquela musculatura perineal. Uhum. muito bom. Que legal. E os homens? O que que você fala para nós dos homens quando eles também entram nesse processo aí? Eu acho que os sintomas são menores, porque a gente não vê muito homem falar sobre isso, né? Sobre a andropausa. O que que você fala O, para nós um pouquinho aí sobre isso? O homem é igualzinho à mulher, tá? Quando ele vem se queixar que está tendo uma deficiência, uma dificuldade de ereção, uma diminuição de libido, tá? Uma perda de massa muscular, às vezes uma gordura mais visceral, mas 10 anos antes o homem já começou a ter a sua queda de testosterona. Hum, É a mesma coisa. A diferença de homem e nós, porque nós gestamos. Nós temos um ciclo todo mês, porque nossa função é de gestação. O homem não tem. Tá? Certo. Mas o resto do eixo endócrino é o mesmo. Então, do mesmo jeito que a mulher 10 anos antes começa a ter a diminuição do estrogênio, o homem também tem a diminuição da testosterona. Tá? Então, isso vai traduzir por a queixa da diminuição de libido, a função erétil, a alteração de humor, a depressão. A questão do homem, porque ser cultural, ele não fala. Tá? Tem essa questão também, ele fica calado, ele fica quieto e acha que é tudo normal. Mas é a mesma coisa que precisa ser investigado tanto quanto a mulher. A partir de 40 anos, ele já começa a ter que ter essa investigação Mas não hormonal. é tanto, né? É menos, tá? É Mas te menos. procuram bem? Sim. Procura. Uhum. Tem pacientes homens que já vão específico para isso. Que Doutora, eu vim fazer a legal. minha avaliação hormonal, tá? Ele já vem com já vem pronto para o que a gente precisa fazer. Que legal que está mudando isso, né, Uhum. doutora? Que os homens estão estão procurando mais mais. preocupados, né, A com a gente vê saúde. também lá na clínica, eles também estão buscando mais, sem tanto aquela vergonha, aquele medo, né, de, de ser investigado e ser tratado, porque ainda né? Ainda a gente fala assim, mas ainda é um tabu muito grande para eles, né? Falar sobre
sobre essa questão sexual, da diminuição, né? As disfunções. É Muito, muito muito, difícil muito, ainda, né? né? Mas já está mudando, já estão buscando mais isso Porque também. estão tendo mais acesso à informação. Então, se ele tem mais acesso à informação, ele perde a vergonha, tá? E aí ele vai procurar o profissional porque ele quer ficar bem em todos os aspectos. Até porque a Certo. testosterona não é só na questão, e eu explico isso muito para o paciente masculino. Olha, testosterona não é só para a sua atividade sexual, não é só para a sua virilidade, só para o seu desejo. Tá? A testosterona, ela vai te ajudar no teu coração, porque tem receptores, na tua massa muscular, no teu cérebro, para evitar as questões de cognição, de demência, de Parkinson, na tua massa muscular, até mesmo relacionada a diabetes, né? Nas síndromes metabólicas, porque uma deficiência de testosterona pode levar a uma síndrome, um diabetes, tá? Certo. Pela aquela obesidade visceral. Eu digo, não, não é só a questão da sexualidade, vamos dizer que ela faz parte do conjunto da tua virilidade, mas não é só isso não, você fique sabendo que não é só isso. Então isso dá um bom relaxamento, porque quando fala que tem relação com o coração, Porque finda sendo praticamente ali o final, né? Tem que estar tudo bem para a Verdade. para a sexualidade, tá tudo sexualidade, bem. tá? Então, muitas vezes fica usando alguma medicação para disfunção erétil, mas quando no caso não é para disfunção erétil, tem que saber o processo inflamatório que ele está se encontrando e a deficiência que ele tem. Senão ele vai ficar usando medicação para disfunção erétil a vida toda e não sai do quadro. Certo. Entendeu? Então, hoje o padrão do homem ele está mudando, porque ele já está tendo informação. Tá? Isso é muito importante, mas ainda precisa ser muito mais dito, muito mais informado, muito mais esclarecido. E são em todas as faixas etárias que os homens se comportam dessa forma, né? Desde o mais Sim, simples até, às vezes, o mais letrado. Eles têm essa dificuldade. tem. Como eu te falei, é cultural. É É. cultural. Uhum, Infelizmente, uhum, né? Felizmente, mas uhum, aos pouquinhos vai mudando uhum. isso. Até porque essa questão do câncer de próstata está sendo tão falado já há alguns anos que isso já está fazendo com que eles mudem também um pouco, né, doutora, com relação a procurar mais, né, o médico. Te procuram com essa questão da disfunção da próstata, com alteração? Não, Não? não. Aí eles vão mais para o urologista. Urologista Uhum, mesmo, né? uhum. E quando tem a questão de precisar fazer a hormonioterapia lá, o bloqueio da testosterona, é com você também? Não. É com o uro. É com ouro É com mesmo. o Isso uro. aí, essa É com o parte é uro. hormonal aí, mas já é uma outra Aí questão, ele né? vai com o uro, tá? Se o câncer de próstata dele for testosterona dependente, tá? Aham. Porque se não for testosterona dependente, aí não Não precisa não ser precisa ser feito feito o o bloqueio, bloqueio, tá? tá certo? Tem que deixar isso muito claro. Sim. Uhum. Que é outra dificuldade grande que eles têm de aceitação também, né? Quando fala que precisa interromper, É. né, esse hormônio por um Uhum, tempo, uhum, né, é complicado também para eles. Mas, enfim, uhum. então os homens, eles também passam por esse processo, né? Eles só talvez não falem tanto sobre o assunto, né? Como as mulheres já estão mais acostumadas a E falar sobre sempre, isso todo tempo, sempre só foi mais voltado para a para a mulher, mulher. né? Da Sim. menopausa, 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 e deixar sempre o homem, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, né? Uhum. Ou andropausa. E deixa sempre o homem para trás. Mas ele Sim. precisa também ser avaliado tanto quanto a mulher. 10 anos antes, por volta de 40 anos, ele precisa fazer sua avaliação hormonal. Ele tem uma hipófise, ele tem uma tireoide, ele tem uma adrenal, ele tem o testículo, tá? Que Sim, se o homem não é só uma próstata, tá? Como a sim. mulher não é só um ovário, tá? Então ele tem testículo também onde produz seus hormônios. Sim. Então tem que ser visto como um todo, não só a questão de próstata masculina, não. Tem que ser visto como um todo. E olha só, e às vezes a gente vê um idoso, né, com depressão, às vezes não tem uma causa e aquele idoso está depressivo, que pode ser A deficiência de isso, né? testosterona. A deficiência de testosterona. Uhum. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Seu fulano tá quieto, não quer mais, Não tem disposição, tá é, calado, não quer mais ter quietinho. vida Sim. social, não quer mais sair, não quer mais Uhum. conversar, né?
Olha só, isso é uma coisa também que precisa ser um pouco mais divulgado, mais falado sobre isso, né? Observar a tireoide no idoso, a testosterona dele, a mesma coisa, ele tem que ser avaliado. Tá? Muito bom. Não é só levar o idoso, vamos dizer assim, um paciente de 60, 70 anos, porque ele tem uma arritmia, porque ele tem uma hipertensão, A porque ele tem diabetes, Tudo diabetes. envolve Não. diabetes e pressão E alta, né? pressão alta. Ponto. Não, parece que é é só muito isso, mais né? do que isso, tá? Isso mesmo. Então tem que ver todo o conjunto da obra. Até mesmo porque se tem uma hipertensão e diabetes, a gente precisa ver como é que está o nível de inflamação oxidativa desse paciente e como é que está a função hormonal dele. Então, para isso pode ser a diabetes e hipertensão pode ser secundária essa deficiência, essa alteração hormonal, É né? verdade, uma coisa vai puxando outra e vai Uhum. ficando um grande problema, né? É, gente. São muitas coisas importantes que a gente está aprendendo aqui hoje, viu? Não é só vocês, não, nós também, viu? Tem muitas coisas aqui. E para menopausa, andropausa, é muito utilizado para reposição hormonal, os implantes hormonais, né? A utilização de medicação via oral também. Mas teve uma época, falando dos implantes, que mulheres mais jovens estavam utilizando também como reposição. É Uhum. certo que uma ou outra deve ter alguma indicação, mas é, a alta, né, desses hormônios, eles também prejudicam, assim, a longo prazo. Eu tô falando porque eu coloquei em 2020, fiz alguns exames e aí deu, eu não me lembro quanto que deu, né, os exames lá, os sexuais, tudo mais. Tava com uma queixa, né, de baixa libido, baixa disposição. E aí me indicaram fazer um implante. E eu tive bastante efeito. Assim, foi bom, né? Porque deu um boom, fiquei mais disposta, mais animada, trabalhava assim diretão, ia pra academia, fazia todos os exercícios, sem aquela moleza que eu tava. Mas também eu tive bastante efeito. Colateral. Nossa, meu cabelo caiu demais. A minha voz acabou que mudou um pouquinho. Aí eu não sei se foi a quantidade que foi um pouco maior. Mas eu não sei, assim, hoje já me sinto melhor, Hum. né? Assim, parou de cair o cabelo, espinha, Mas aí também mas terminou, você não não, colocou mais. já foi aquele absorvível, Hum. teve a duração de 6 meses. E aí já melhorei, mas a longo prazo, ou seja, ficar aumentando muito, porque provavelmente deve ter, tipo, dado um pico muito alto, né? Não sei como funciona, hormonal. Isso traz algum prejuízo depois se ficar assim sempre? É, qual a sua idade quando você colocou? Eu tinha 2020, 27, 27 26, anos. 27, é. 27 anos. Tá. Mulher jovem. Fase reprodutiva, tá? Primeira coisa que tem que saber, como é que é seu estilo de vida? Como eram as suas condições? Como era que você estava? Como é que você estava de estilo de vida? É, era super Alimentação saudável. saudável, atividade física, tá? Tinha alguma inflamação, tá? É, Resumindo, tá? desnecessário. Certo? Então, isso nós precisamos ter em mente, tá? Se é uma mulher jovem, que tem um estilo de vida, que tem. Por que que caiu? Mas caiu como? Qual foram os métodos que usaram? Que tipo de exame fez a metabolização para saber que você estava precisando, tá? Uhum, Principalmente quando se trata de testosterona na mulher. Tá? Qualquer coisa quer se prescrever testosterona. Testosterona é o último hormônio que nós prescrevemos na mulher quando ela tem aham, necessidade. Isso mesmo em doses assim, bem aquém do que nós precisamos. Durante toda a vida reprodutiva da mulher, nós precisamos de 300 microgramas de testosterona. Tá? uhum, E eu já peguei pacientes no consultório que traziam uma receita de testosterona é, mais ou menos usando quase o dobro disso aí. Uau! Então, o risco daquela paciente de ter feito uma tromboembolismo foi muito grande. Tá? Então, tem que pesar os prós e os contras. Existem hoje os modismos na medicina, como também existem as iatrogenias.
tá? Não sabe onde o galo canta e vai prescrevendo porque quer performar, porque quer ter mais massa muscular, tá certo? Mas tudo tem um preço, tá? E o organismo cobra. E cobra caro, tá? A médio e longo prazo, aquilo vai lhe trazer problemas e muito sérios, porque desorganiza todo o eixo endócrino. Hipotálamo, hipófise, tireoide, ovário, adrenal, que são as glândulas mestras da gente. Então, isso tem que ter bom senso para que evite essas iatrogenias, porque no final das contas, o Sim. único preço quem paga é o paciente que fez uso. E hoje a gente vê muito isso nas academias, né? A mulherada aí tá bombando na academia, querendo pegar peso igual o homem e dele hormônio, né? Isso uma hora a conta vai chegar, não vai não? Ah, sem dúvida nenhuma. Mas é questão de escolha. É, Como tudo na vida, se tem escolha, tá? Então, mas você, lógico, o seu tratamento de implantes hormonais é como você falou lá no início, né, doutora? Só em caso de necessidade. sim, aí a gente faz a reposição, otimização, as vias transdérmica, oral não se faz, eu não faço via oral porque não é metabolizado a nível de fígado, então nós fazemos transdérmica e os implantes que são na quantidade que aquela paciente tem necessidade, Uhum. tá? E sempre observando, sempre orientando a paciente Os os sintomas. sintomas e como é que ela vai responder. Porque tem o que a gente chama de sensibilidade farmacológica de cada um, tá? Sim. Então, isso é necessário a gente ter esse suporte e explicar para aquela paciente. Tem isso, isso, tá? Para que ela também se sinta segura. Uhum. Muito bom, muito bom. E vamos aí para mais um assunto que esse deve ser muito legal. Fala para nós sobre a longevidade, que acho que é o que você mais gosta, né? É, não, eu gosto de tudo que Quando, está não, é porque relacionado. quando eu te perguntei, você falou isso assim com ênfase, eu senti assim que é a coisa que você mais ama fazer. É, porque longevidade passa por prevenção, tá? Eu nunca falo de anti-envelhecimento, anti-aging, né? Houve uma época aí que tinha uma Aham. boom muito grande de anti-age, anti-age, anti-age. Não existe anti-age, não existe anti-envelhecimento. Envelhecimento, como eu já te disse, Acontece é um naturalmente. processo fisiológico, tá? Agora, você tem que ter um aporte de uma longevidade com saudabilidade, tá? Então, teu estilo de vida é que vai determinar até quando você vai permitir ficar na face dessa terra com qualidade. Então, passa por prevenção, tá? E medicina não é só curativa, medicina é, sobretudo, prevenção, tá? Sim. Em todas as áreas. Então, quando a gente fala de longevidade, aí é onde entra também a parte hormonal com bom senso, com a otimização hormonal, com o estilo de vida, com uma boa alimentação, até vendo a inflamação dos alimentos em relação àquele paciente. Aquele paciente tem intoxicação de metal pesado, níquel, alumínio, mercúrio, que a gente tem muito por causa dos próprios alimentos que a gente come, né? Nós temos também a questão das inflamações do intestino. Como que Então, está comum hoje, né? muito, tá? Muito comum. Então, isso é o que vai fazer o seu terreno, o terreno daquele paciente, que ele tenha um terreno plano para que ele possa envelhecer com qualidade de vida. Nós temos que saber que o IBGE, até o último IBGE, aumentou a expectativa de vida Uhum. da mulher e do homem. Mas de que adianta ter aumentado a expectativa de vida se ele não tem qualidade de vida, tá? Sim. Nós temos que acrescentar vida aos anos, e não o contrário, e não anos à vida. O paciente Sim. tem 90 anos, mas ele vive vegetando em cima de uma cama, que ele não tem condições de fazer o mínimo necessário. Isso é qualidade? Isso Não. vale a pena ter aumento de De expectativa de vida? expectativa. Não. Então, a longevidade, ela é dessa forma aí, de você oferecer, de você entregar para aquele paciente o que é de melhor, para que ele adira e ele consiga ter os seus dias de vida muito bem, obrigado. Você vê hoje, você
pacientes com 60 anos, eles estão voltando para a faculdade, eles estão abrindo empresa, tá? Porque eles já entenderam, a grande maioria já entenderam que a longevidade, a qualidade de vida vai permitir que aquele paciente ele vá viver e viver muito bem, tá? Considere, por exemplo, 30 anos atrás, uma mulher de 40, 50 anos encerrou a Sim, É vida. verdade. sim. Você pode ver, tem fotos que você for olhar, encerrou a vida. Hoje não, tá? Hoje elas estão voltando, muito ativas no mercado de trabalho, os homens do mesmo jeito, porque eles estão entendendo. E isso é a tendência mundial de longevidade, de expectativa de vida. É isso que nós chamamos de metabolômica dentro da medicina, que é a medicina que nós estamos vivendo do século XXI para frente. Nossa. E você já tem, assim, já estão buscando muito? Sim, muito, já vem com essa ideia de prevenção, tá? Então, já é muito, isso é um bom, para mim, eu acho muito bom, porque ele já vem com isso. Ah, eu quero fazer a minha reposição hormonal, eu quero envelhecer bem, eu quero ter qualidade de vida, tá? Eu quero prevenir, ver se eu tenho alguma tendência, algum fenótipo para Alzheimer, para Parkinson, para câncer, né? Porque aí a gente faz os Sim. exames genéticos, metabólicos nisso. Então, ele já vem com essa ideia de que tem que fazer essa prevenção para ter qualidade de vida. E aí, por exemplo, se você faz esses testes genéticos e dá lá que você pode ter Parkinson, tem como evitar? Sim, tá? Tem. Porque genética não é destino. Genética é aquele marcador fenotípico que se tem no DNA, no DNA Certo. mitocondrial. Mas o que vai determinar disparar aquele gatilho é o como Hum, você trata seu organismo, é como sim, você expolir aquele, é o teu estilo de Entendi. vida. Então, eu costumo dizer, genética não é destino. Não é porque a família daquela paciente teve câncer, ou Alzheimer, ou Parkinson, ou qualquer outra doença degenerativa que você é obrigado a ter. Tá? Vai depender de Certo. você. Você é quem vai disparar esse gatilho aí. Você é quem vai ligar esse interruptor, tá? Então, o exame genético ele vai dizer: você tem isso. Você tem essa tendência, você tem esse fenotípico gravado com você. Mas você vai decidir se você quer disparar esse gatilho ou não. Aí sim tem como você bloquear Mudanças de mudanças de comportamento. comportamento. Isso com mesmo. relação, agora me surgiu uma dúvida também. Hum. Com relação, por exemplo, à preparação do corpo, caso a mulher queira gestar, né, o casal, é importante também essa consulta, então, porque você falou assim dos exames genéticos e tudo mais. É importante fazer essa consulta, uma preparação hormonal Sim, para não só hormonal, Jéssica, mas mais. também na pesquisa de metal pesado. Porque Ah, se a mãe tem metal pesado e o pai tem metal pesado, aquilo dificulta a embriogênese, dificulta a ovulação, dificulta a embriogênese, tá? Então, não é só a questão genética, mas é também a sim, questão de metal pesado, principalmente o alumínio. aqui tem bastante, né? Às vezes a gente faz exame, dependendo do que a gente come, dá muita alteração. Hum, Principalmente acho que nos peixes, né? É, Isso é o que isso mesmo. mais acontece aqui, né? Em Porto Velho. Mais alguma coisa, Jéssica? Ficou mais dúvidas? olha, tô aqui de boca aberta com a doutora. Amei demais, assim, esclareceu tudo, Sai- um conteúdo saindo, assim. saindo daqui E para o falei, ixi, consultório. já vou pegar o número ali. Segunda-feira eu tô lá. Já tinha falado, né? Já tinha falado e agora é mais certeza do que nunca. Ai, ai, doutora, mas assim, né? Brincadeiras à parte, tem mais alguma coisa que você gostaria de passar para as pessoas, né, que estão ouvindo esse episódio tão bacana, tanta coisa boa que foi falado, tanta dúvida que foi tirada. Ficou Uhum. alguma coisa assim que você gostaria ainda de. Eu gostaria, assim, as pessoas que estão ouvindo, eu gostaria muito de agradecer. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, esclarecido algumas dúvidas. Mas o ponto principal, que todo paciente, todo indivíduo, não vamos falar paciente não, porque aqui eu não sou a doutora, né? Aqui eu Uhum. sou a convidada. Todo indivíduo, ele tem como meta principal o seu bem mais precioso, que se chama saúde, tá? Então, ele tem que investir na sua saúde.
tá? Ele tem que ir atrás para ele ter esse bem mais precioso, tá? Então, procure um médico de confiança, tire as suas dúvidas, faça o que tem que necessário, adira ao tratamento proposto, dependendo do que foi proposto para ele, porque o que nós temos de melhor é a saúde. É Uhum, verdade, Verdade. é verdade. uhum. A gente sempre fala assim no consultório, eh, que às vezes a gente não tem noção do que é a saúde, até você perdê-la, não é verdade? São simples coisas que às vezes eu pergunto para o paciente assim: me diz uma coisa, como que é o seu xixi? Como que é você sentar no vaso e urinar? Olha para minha cara, como assim? Eu não tenho a menor ideia. Eu chego lá, sento Uhum. e faço. E aí depois que a gente conversa e a gente explica, aí a pessoa chega depois e fala: "Meu Deus, eu nunca tinha parado para prestar atenção como é que era isso. Até hoje eu sentar e não conseguir fazer, como por exemplo, né? Uma pessoa que está com dificuldade de urinar, que sente dores e tudo mais. Hoje eu atendo uma paciente, ela é até de fora, ela está fazendo um intensivão aí a semana toda. E essa mulher hoje chegou numa alegria, porque ela simplesmente tinha conseguido defecar sem dor. Então, assim, ela já entrou no consultório rindo e feliz da vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa, e nananã. Aí a gente brinca, né? Fala, quando é que você imaginou que você ia sorrir porque fez um cocô legal, né? Então, assim, e isso é em todas as situações, né, doutora? Em qualquer parte mesmo do nosso corpo, a gente não tem essa noção, né, do quanto que a saúde vale a pena ter, né? Quanto é importante, quanto, como eu disse, é o nosso bem mais precioso. Basta você gripar. Você já, uma febrezinha, uma O febrícula, você, um mal-estar. mal-estar, você já fica ruim, É, entendeu? Imagine se você vai tendo uma doença, se aquele indivíduo vai tendo uma doença consultiva, uma doença crônica, tá? Então, é muito ruim. Por isso, eu torno a dizer, cuide do seu bem mais precioso, a saúde. que é a E saúde saúde. não tem preço, É ela tem valor, verdade. É Verdade. verdade. tá? É isso Uhum. mesmo. E assim, lá na clínica a gente vê, né, praticamente tudo isso que você falou, que são, né, as pessoas que você cuida, né, que é as pessoas mais velhas. é, eu acredito que a maior parte dos teus pacientes já são pacientes adultos, né? Uhum. E são os nossos praticamente lá também, que a gente pega justamente com os sintomas, né, do não cuidar, basicamente. Porque ali vem, como você disse, a incontinência urinária, são os prolapsos de órgãos, né? Você tem muito essa reclamação lá Tem, de pacientes com com prolapsos, né? prolapso. Uhum. E aí vem a pergunta, o que que tem a ver, né? Uma mulher que entrou na menopausa e está com prolapso de órgãos. Você, Tudo. você poderia falar um Uhum. pouquinho disso? Eu lembrei disso É, agora. é, tudo tem a ver, tá? Porque se tem um prolapso, porque tem uma flacidez naquela musculatura. A gente não vai na Exatamente. academia porque a gente não quer ter uma massa muscular, a gente não quer ter um músculo, não quer ficar todo bem, até porque o músculo é uma glândula endócrina, né? Sim, Uhum. Então, ele produz vários hormônios, muitos hormônios o músculo tem. O músculo, a musculatura perineal não deixa de ser diferente, é porque não é visto. Tá? E exatamente. às vezes as pessoas têm esse problema, porque não é visto, não Cuidar. vamos cuidar. Aí gera aquela flacidez, tá? Sim, Então, o hormônio, ele é necessário, o estradiol, que é para manter esse fortalecimento desse assoalho pélvico. Aí a paciente tem prolapso, tem alteração de bexiga, tem essas incontinências, tem as carúnculas uretrais, e aí querem fazer a cirurgia, querem fazer laser, tudo isso, pode até fazer, tá? Mas tem que ir na base. Ela tem que ver a causa por que tem ocorrendo isso. Qual a sua faixa etária, como foi as suas histórias dos seus partos. Vamos observar quanto você tem de reposição hormonal. Porque se você não fizer essa não vai avaliação, adiantar nada. é enxugar gelo. A paciente vai ficar frustrada, ela vai continuar triste, porque ela vai ter aquele problema, vai continuar doente, vai continuar chorosa e você não consegue resolver o problema daquela paciente que te procurou. Então tem que ter muito bom Verdade. senso.
Verdade, tem Uhum. uma paciente minha que ela fez 2 cirurgias. Então, a gente já observa, né? Paciente que é acima do peso. A gente não sabe que ela não fez consulta com endócrino se tem alterações, mas é uma paciente incontinente. Fez cirurgia 2 vezes para prolapso. Eu falei, olha, não adianta, a gente tá tentando, o músculo dela não é um músculo assim, ai, tão fraco. Mas por que isso está acontecendo? Né? Acima do peso, e aí não faz esse acompanhamento. E aí faz várias e várias sessões. Aí, poxa, Jéssica, quanto tempo mais eu vou ter que fazer? Eu falei, ó, vamos ter que perder peso, mas aí quer ir para uma atividade que faz muita força. Ai, vou fazer um funcional, vou fazer um cross. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, não vamos, Não vamos. não vamos acabar mais com essa força aí, vai enfraquecer mais. E aí não tem, aí fica essa frustração, correndo atrás de cirurgia, aí eu vou lá no plano, preciso fazer mais uma, vamos corrigir. Eu falei, não, enquanto você não tratar, né, A a causa. causa, por que que tá assim? Tem que abaixar o peso, não vai adiantar, você pode fazer trocentas cirurgia. Daqui um tempo e não demorou muito. Uma demorou 5 anos, a outra demorou nem um ano para perder a E urina às de vezes a novo. musculatura tá tão ruim que não segura mesmo, não tem Uhum. esse suporte para segurar, né? Aí nem vai fazer mais a cirurgia. Pode levantar quantas vezes quiser que não vai Né? ter Rapidinho resultado. cai. Cai mesmo, Aham. infelizmente, né? Mais alguma coisa, Jéssica? Não, acho que minhas dúvidas, né? Acho que muita informação, informação de qualidade, doutora. Muito obrigada. Gostei de ver você perguntando sobre pessoas aí querendo Ah, tá à engravidar, disposição. né? Eu fiquei preocupada. Bonitinho demais. Uhum. Então, tá bom. Repete aí, doutora, a tua clínica, onde que fica, qual sala, quais os dias É, que você atende, já que você uhum. atende também no É, público, né? nós atendemos no Medical Center, na sala 506, né, na Joaquim Nabuco. Tá? Certo. A gente atende de terça a sexta-feira, de manhã e à tarde. Ah, Tá Uhum, certo. uhum, Tá ótimo, então. uhum. Gente, então é isso. Eu espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas de vocês. Eu acredito que sim, porque eu mesma tirei muitas dúvidas hoje aqui com a doutora. E não deixem de passar esse link para outras pessoas. É o que eu sempre falo. Aqui o nosso Serpcast, a única intenção é de levar informação de qualidade com profissionais de referência aqui na nossa cidade e que essas informações cheguem o mais longe possível, né, doutora? Em pessoas até que às vezes não têm condições de chegar até o consultório, a chegar até nosso consultório, mas que olha o tanto de informação boa que a gente passou para vocês hoje, tá bom? Então é isso. É, eu espero que tenha sido de ótima valia aqui esse episódio hoje, porque valeu muito a pena para mim e para você, não, foi Jéssica. maravilhoso. Eu falei anteriormente, estava assim de boca aberta, assim, quando a gente, né, sabe que a pessoa entende e fala com propriedade, a gente fica assim, É bom demais, né? E maravilhada. mais um recadinho aí, gente. Vamos tomar cuidado com as modinhas, né? Que as modinhas passam, né? Elas vêm e voltam. Quando é uma roupa, tá tudo certo. A gente simplesmente tira ela do armário. Mas a saúde é complicadíssima. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos parar de querer buscar o barato, que às vezes o barato sai caro também. E vamos buscar profissionais, porque a gente tem profissionais bons de referência que vai fazer aquilo que for melhor para você. Doutora, quer se despedir do nosso público? Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, agradecer às meninas pelo convite, me senti muito lisonjeada. Me coloco à disposição se precisar noutra vez, se tiver Oba! Com oportunidade, certeza. só Não tem muito comunicar. Eu assunto. venho com muito prazer. Eu agradeço muito, muito e espero poder ter sido útil, tá? Das Imagina. informações. A Uhum. gente é que te agradece, a gente sabe da sua agenda, né, complicadíssima, e se dispôs a vir aqui conversar com a gente, tirar dúvidas, a gente é que agradece. Quer se despedir aí, Jéssica, do nosso. Gente, obrigada a todo mundo, né, por mais um episódio aí juntos com bastante informação. Não deixem de seguir a nossa página, né, serp.pvh, serp.ariquemes. Doutora, sua página
A senhora tem a página pessoal, tem a página da sua clínica também. Tem a página da clínica é doutora.aurea Nascimento. Olha aí, já vamos Ai, seguir a doutora lá, Uhum. tá mandar ótimo. mensagem se tiver dúvida, né? Marcar Uhum, consulta, tá tudo lá, né, doutora? tá tudo lá. É isso mesmo. É isso aí, gente. E Uhum. qualquer dúvida, pode mandar, manda mensagens, né? Assim que a gente pode, a gente responde todo mundo, tá? Não tem problema nenhum. Como sempre, eu falo aqui, a gente está aqui para ajudar no que for possível, tá bom? Então é isso, gente. Então até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus e até mais.